de número 9. Salmos, depois de Salmos, Provérbios, depois de Provérbios, Eclesiastes, capítulo 9. Antes de Cantares. Eclesiastes, capítulo de número 9. Esse texto ele é muito bonito, caberia perfeitamente para ministrar em um culto de obreiros, mas Deus sabe de todas as coisas. Quem já encontrou, diga amém. Amém. Chama o irmão do lado, se você vê que ele está sem Bíblia, convide ele para ler junto com você. Eclesiastes 9. Vamos lá. Versículo 1. Deveras resolvi todas essas coisas no meu coração, para claramente entender tudo isso, que os justos e os sábios e as suas obras estão nas mãos de Deus, e também que o homem não conhece nem o amor nem o ódio, tudo passa perante a tua face. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e aos ímpios, ao bom e ao puro, como aos impuros, assim ao que sacrifica, como ao que não sacrifica, assim ao bom como ao pecador, ao que jura, como ao que teme o juramento. Este é o mal que há entre tudo quanto se faz debaixo do sol, que a todos sucede o mesmo, que também o coração dos filhos dos homens está cheio de maldade, que há desvarios no seu coração, na sua vida, e que depois se vão aos mortos. Ora, para o que acompanha com todos os vivos há esperança, porque melhor é o cão vivo do que o leão morto, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Até o seu amor, o seu ódio, a sua inveja já pereceram, já não se tem parte alguma neste século, em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Vai, pois, e come com alegria o teu pão, bebe com o coração o teu vinho, pois já Deus se agrada das tuas obras. Em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes, que nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Goza a vida com a mulher que amas, todos os dias de vida da tua vaidade, os quais Deus te deu debaixo do sol, todos os dias da tua vaidade, porque esta é a porção nesta vida, e do teu trabalho que tu fizeste debaixo do sol. Tudo quanto vier à tua mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Oremos nessa noite. Soberano Deus e eterno Pai, fala conosco, Senhor, nesta noite, através da palavra que acabamos de ler. Venha nos ensinar, Senhor. Tão bom ser ensinado pelo Senhor. É tão bom ouvir sua voz, ó meu Pai. E nesta noite nós estamos aqui reunidos, congregados, com esse propósito: ouvir tua voz. Venha nos ensinar, Senhor, através do texto de Eclesiastes, capítulo 9, que eu te peço em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Todos digam amém. Amém. Vamos começar bem aplaudindo o Senhor e adorando a Deus. Você pode glorificar o Senhor? Amém. O texto de Eclesiastes 9, o capítulo de número 9, possui 18 versículos. E ele pode ser dividido em 3 ideias principais. São 3 blocos. Do versículo 1 ao versículo 10, onde eu e você fizemos a leitura, vai falar: a sorte parece
ser a mesma a todos. É a primeira ideia que temos aqui nesses primeiros versículos. No versículo 10, ou melhor, no versículo 11 ao versículo de número 12, nós temos uma segunda ideia, que vai falar sobre trabalhos sem recompensa. E lá do versículo 13 ao versículo de número 18, nós vamos ter exemplos que ilustram esta grande verdade. Nós vamos ficar apenas com a primeira parte do texto, por causa do tempo. Nós vamos comentar apenas o que nós temos aqui do versículo 1 ao versículo 10. Eu separei algumas ideias para nós comentarmos aqui na noite de hoje. Percebe que o texto ele vai falar sobre dois grupos de pessoas. O texto fala sobre justos e o texto fala sobre ímpios. E é preciso nós entendermos, quando o texto fala acerca de justos, de que o texto estava se referindo. O texto se referia, ou se refere, àqueles que andam na presença de Deus. Aqueles que se preocupam com a opinião de Deus. Quando o texto fala acerca dos justos, o texto está falando daquelas pessoas que verdadeiramente norteiam a sua vida, direcionam a sua vida pela palavra de Deus. Quem são os justos? Aqueles que andam conforme a vontade de Deus. O texto não está falando que os justos são aqueles que frequentam uma igreja. O texto não está falando que o justo é aquele que carrega um livro debaixo do seu braço, não. Mas o justo é aquele que verdadeiramente crê em Deus e que anda e faz a sua vida conforme a vontade de Deus. Esses são os justos. E quem são os ímpios? Os ímpios são aqueles que, ao contrário dos justos, eles andam fora da palavra de Deus, tendo consciência ou não, tendo a consciência de que está fazendo errado ou não. Esses são os ímpios, aqueles que não são os justos. E o texto vai começar falando acerca do justo. E o que o texto fala acerca do justo? O versículo 1 tem uma seguinte informação: que os justos e os sábios e as suas obras estão nas mãos de Deus. Qual a informação que nós temos aqui nesse primeiro versículo? Que aquele que é verdadeiramente justo na presença de Deus, a sua vida e as suas obras. Sabe o que significa obras? Significa projetos. Sabe o que significa projetos? Significa sonhos. Ou seja, a minha vida, a tua vida, os nossos sonhos, os nossos projetos, o nosso dia de hoje, o nosso dia de amanhã, o nosso dia de depois de amanhã, o nosso mês que vem, o nosso ano que vem, todas as nossas vidas, todos os nossos dias, todos os nossos projetos, eles já estão nas mãos do Senhor. Antes mesmo de eu sonhar, Deus já tinha projetado algo para mim. Antes mesmo de eu me levantar pela manhã, Deus já tinha um projeto para a minha vida. E eu quero nessa noite dizer para você que a tua vida, que os teus sonhos, que a tua família, tudo está nas mãos de Deus. E se verdadeiramente está nas mãos do Senhor, não se preocupe, porque Deus sabe aquilo que é melhor para a nossa vida. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor nessa noite. Sempre a Deus tem que ser mais forte. Você pode louvar a Deus por isso? Amém? A nossa vida e os nossos projetos estão nas mãos de Deus. Fala para quem está pertinho de você, olha para o seu vizinho e diga assim: a tua vida e todos os teus projetos já estão nas mãos de Deus. Quem entendeu, diga amém. Meu irmão, minha irmã, se já está nas mãos de Deus, se a minha vida já está nas mãos de Deus, se a tua vida realmente está nas mãos de Deus, com que nós iremos nos preocupar?
projeto já está na mão de Deus. Glória a Deus. Se for de Deus, já deu certo. Glória a Deus. Posso ouvir um amém? Amém. Fica tranquilo. Fique tranquila. É o que o texto está dizendo. Mas tem uma outra informação no versículo 2, porque isso aqui é importante demais. O versículo 2 era extremamente importante. Olha só o que diz, a primeira parte apenas. Tudo sucede igualmente a todos. Pode repetir comigo a frase? Vamos lá? Tudo sucede igualmente a todos. Vamos lá, mais uma? Tudo sucede igualmente a todos. Você percebe que no primeiro versículo fala que a nossa vida, as nossas obras, os nossos projetos estão nas mãos de Deus? Isso é claro, quem entendeu, diga amém. Amém. Só que no 2, versículo abaixo, fala o seguinte: mas tudo vai acontecer igual. Tudo sucede de forma igual a todos. Daí ele vai falar assim, olha, ainda no 2, ó. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio. O mesmo. Aqui cria um problema. Você sabia que as coisas boas, elas acontecem igualmente a todos? Você sabia que as coisas boas, elas acontecem aos justos e aos ímpios? Você sabia que as coisas que não são boas, o mal acontece no justo e no ímpio? Por isso que é um texto que fala de sabedoria. Porque lidar com isso é um grande problema. Porque nós olhamos para o ímpio, para aquele que não serve a Deus, e infelizmente nós temos a tendência de comparar com as nossas vidas. E aí dá um grande desespero, porque às vezes você olha para o ímpio e você fala assim: a vida dele está melhor do que a minha. E ele não serve a Deus. Ele tem um carro melhor do que o meu e ele não serve a Deus. A casa dele é mais confortável que a minha e ele não serve a Deus. Às vezes acontece uma tragédia na nossa vida e nós falamos assim: eu sou servo de Deus, por que isso aconteceu comigo? A pessoa ela fica angustiada porque ela não conhece esse versículo aqui. Porque esse versículo diz que acontece igual. Seja você ímpio ou seja você justo, nós estamos na roda da vida. Nós estamos na roda gigante da vida. Fala para o seu irmão do lado: nós estamos... melhora essa voz aí, feriado, você acordou mais tarde. Vamos lá, diga assim: nós estamos na roda gigante da vida. Por que, pastor, roda gigante da vida? Já andou de roda gigante? Você lembra do Play Center? Apesar que tinha os outros parquinhos aí espalhados em São Paulo, que misericórdia, né? Roda gigante é o seguinte: uma hora você está embaixo, outra hora você está no meio, e outra hora você está lá em cima. Daqui a pouco você está embaixo, daqui a pouco você está mais embaixo, daqui a pouco você está aqui no meio, daqui a pouco você está lá em cima. Vai virando. É a roda gigante da vida. O grande problema é que a pessoa só quer servir a Deus quando ela está lá em cima. O grande problema é que ele só acha que Deus está com ele quando ele está lá em cima, quando ele está vivendo melhor, quando ele está na abundância, quando ele está prosperando, quando ele está com tudo funcionando. Mas não é porque você está lá em cima que daqui a pouco você não vai descer. O cristão não vive lá em cima. A vida não é viver lá em cima. Ei, a vida não é viver lá em cima apenas. Você está lá em cima, daqui a pouco você desce, daqui a pouco você desce mais ainda, daqui a pouco você começa a subir, e começa a subir, e começa a subir, daqui a pouco desce. A vida, ela é uma verdadeira roda. O que acontece o justo, acontece o ímpio. O que acontece o ímpio, acontece o justo, pastor. Mas qual é a diferença então? Se o que acontece com ele é igual ao que acontece comigo, qual é a diferença?
A diferença é que eu e você, nós servimos a um Deus que Ele é grande. E quando o apóstolo Paulo diz em Filipenses, eu posso estar em cima, eu posso estar embaixo, eu posso ter abundância, eu posso ter prosperidade, eu posso ter falta, não importa, eu posso todas as coisas, porque eu sirvo a Deus, Ele me fortalece. Deus vai te fortalecer nessa noite. Você pode dar glória a Deus amanhã? Amém? A igreja do século 21, a igreja do século 21, a nossa igreja contemporânea, a igreja de hoje, ela não está acostumada a ouvir pregações assim. Que roda gigante o que, pastor? Minha vida é só um foguete que vai. Você que pensa. Você que pensa. Não, na minha vida é só. Não é. Na verdade não é. Basta ver que tem dia que você acorda se sentindo mal. É, não é verdade. Tem dia que você acorda e você não está legal. Tem dia que você se olha no espelho e você fala assim: cruz credo, o sangue de Jesus tem poder. É, irmão, sei como é que é. A vida é uma roda gigante. O mesmo que sucede ao justo, ao ímpio e vice-versa. E não fica triste por isso. Sabe por quê, irmãos? Sabe o que acontece o mesmo com o justo e com o ímpio? Eu vou falar uma coisa para você. Eu espero que você não se escandalize comigo. Deus poderia fazer com que coisas boas, somente coisas boas acontecessem com os justos, e somente coisas ruins acontecessem com os ímpios. Deus poderia fazer isso. Quem concorda, diga amém. Amém. Deus poderia fazer que acidente só acontecesse com ímpio. Deus poderia fazer com que desemprego só acontecesse com ímpios. Deus poderia fazer isso. Ah, tem que fazer, pastor. Deus poderia fazer isso. Mas tem um grande problema. As igrejas estariam lotadas de pessoas querendo Deus. E na verdade não era querendo Deus, querendo a proteção de Deus, querendo ser o melhor de todos. Então a igreja está cheia de pessoas interesseiras. Então Deus permite que aconteça igual, para que sirva, para que somente quem realmente quer servir Ele fique na presença dEle, buscando Ele. Quer servir isso? Você vai servir a Deus? Você vai ter só lá em cima, a roda gigante só lá em cima? Não. E é isso que eu prego aqui, irmãos. Você vai servir a Deus, você vai estar em cima, você vai estar embaixo. Quer? Quer. Se não quer, paciência. Ninguém serve a Deus, ou melhor, ninguém deveria servir a Deus só para estar em cima, porque o mesmo acontece a todos. Seja você ímpio ou justo, seja você um obreiro ou não obreiro, infelizmente ou felizmente, a vida faz parte de altos e baixos. E glória a Deus, porque independente se eu estou em cima, se eu estou aqui embaixo, eu continuo adorando, servindo a Deus. Porque eu não sirvo a Deus para viver lá em cima na roda gigante. Eu sirvo a Deus porque um dia eu quero morar no céu, na presença dEle. Todos aqui também querem morar no céu, então levante a mão, adore e aplauda o Senhor nessa noite. Amém? Eu quero ler para vocês o versículo 4, que diz assim: ora, para o que acompanha com todos os vivos, há esperança. Daí tem um parênteses. Entre parênteses tem um provérbio daquela época. Isso aqui é bem antigo, hein? Porque melhor é o cão vivo do que o leão morto. Isso aqui é um provérbio antigo. Nesta época aqui, o cachorro, o cão, era um animal desprezível. Mas o texto fala, é melhor ser um cão vivo do que um leão morto. O que o texto está falando aqui, pastor? Versículo 4. Que se a pessoa está viva, ainda há esperança. Posso subir amém? Amém. Quem aqui está vivo? Diga amém. Amém. Se você está vivo, glória a Deus que você está vivo. Não estou pregando para nenhum morto aqui, né? Se você está vivo,
ainda existe esperança para você. Vamos dizer isso? Fala para o teu mundo lá. Existe esperança para você. Deus está se referindo ao quê, pastor? Sabe ao quê? A tudo na vida. Tudo. Tem esperança para você. Se a pessoa está viva, existe esperança para ela. Se a pessoa está viva, não existe situação que não possa ser mudada. Amém, queridos? Por isso que se você passou por esta porta hoje e está ouvindo esta palavra, eu quero dizer para você que para o teu filho ainda existe uma esperança. Eu quero dizer que para o teu irmão ainda existe esperança. Eu quero dizer que para a tua vida financeira existe esperança. Eu quero dizer que para o teu casamento, por exemplo, existe esperança. Eu quero dizer que para a tua vida sentimental ainda existe uma esperança. Você que é solteiro, não fica desesperado não. Ainda existe uma esperança para você, amém? Você que está aí orando, buscando de Deus uma direção para a tua vida, ainda existe uma esperança para você, amém? Pode aplaudir o Senhor. Quantos podem aplaudir o Senhor? Quantos podem glorificar o Senhor? Quantos podem exaltar o Senhor? Aleluia! Ainda existe uma esperança. Quem crê assim, diga amém. Ainda tem uma esperança para tudo. A morte, o texto fala sobre morte, né? Mas o texto fala, se a pessoa está viva, tem esperança para ela. Amém, queridos? Versículo de número 4. Ou melhor, versículo de número 8. 4 já falei. Versículo 8. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Podemos repetir juntos? Vamos lá? Versículo de número 8. Em todo tempo sejam alvas tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Amém? Esse texto, eu quero interpretar esse texto por um lado espiritual. Eu quero interpretar esse texto para vocês. Em toda a Bíblia, o Espírito Santo ele tem algumas representações. O Espírito Santo ele é representado, por exemplo, pela palavra sopro, pela palavra vento. A gente tem, por exemplo, lá em Gênesis, que Deus soprou, Deus sopra do seu Espírito, de dentro dele, ele sopra sobre o homem, e o homem passa a viver. O Espírito é representado pelo sopro. Ezequiel 37 fala que o vento soprou e os ossos que estavam secos ficaram de pé, se tornaram um grande exército. Então aquele sopro de vida é a representação do Espírito Santo. Então o sopro representa o Espírito Santo. Mas existe uma outra representação também do Espírito Santo, chamada óleo, a unção. O texto, por exemplo, lá de 1 Samuel, capítulo 16, quando fala que Samuel pega o azeite e derrama na cabeça de Davi, diz a Bíblia assim, que o Espírito de Deus se apodera de Davi. Quem está entendendo? Diga amém. Então aquela unção, aquele óleo representa o Espírito Santo. Aqui o texto fala assim, que nunca falte o óleo sobre a tua cabeça, que as suas vestes sejam brancas e que nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Então o óleo representa o Espírito. As vestes brancas representam a pureza. O branco tem essa imagem. O santo é representado pelas vestes brancas. A Bíblia fala que é aquele que é lavado, que as suas vestes foram lavadas no sangue do Cordeiro, esses serão salvos. Do que esse versículo então, pastor, o versículo 8 está tratando? Fala de vestes brancas e fala de óleo sobre a cabeça. As vestes brancas, olhem para mim por favor, não se distraia. As vestes brancas representam claramente a pureza, a santidade que todos nós devemos ter.
As vestes brancas representam nós afastarmos daquilo que nos contamina, daquilo que suja as nossas vestes, e nós buscarmos a Deus. Ele vai limpar, Ele vai purificar as nossas vestes. Porque esse texto é um texto profundo. Por que esse texto caberia perfeitamente em um culto de obreiros? E não somente para obreiros, mas para toda a igreja. Porque esse texto fala de santidade. Esse texto fala de pureza. Pastor, mas existe uma esperança para mim? Sim, existe. Mas é necessário nós buscarmos a pureza. É necessário nós santificarmos a nossa vida. Como tem sido difícil pregar palavras de santidade nos dias de hoje. Por quê? Porque hoje em dia as pessoas elas estão escolhendo pecado, elas estão escolhendo aquilo que desagrada a Deus do que aquilo que agrada o Senhor. As pessoas vêm para a igreja para ouvir uma palavra de bênção. As pessoas vêm para a igreja para ouvir uma palavra. Deus vai fazer, Deus vai operar, Deus vai te abençoar, Deus vai fazer isso na tua vida. Mas são poucas vezes que nós ouvimos as pessoas falando: olha, você tem que santificar a tua vida. Sabe aquele pecado que já virou de estimação na tua vida? Você tem que deixar esse pecado. Sabe esta prática? Sabe essa situação de vício? Sabe esta situação de vida fora do altar? Isso tem impedido as coisas de Deus acontecendo na tua vida. Mas pregação assim as pessoas não querem ouvir. Pregação assim não dá audiência. Pregação assim não arranca aplausos da igreja, porque as pessoas não querem ouvir que elas estão no pecado, que elas estão com a vida torta. As pessoas querem ouvir: olha, continue assim mesmo, e do jeito que você está, Deus vai fazer. Mas nessa noite não. Nessa noite Deus está dizendo diferente. Deus está dizendo: purifica, saia do pecado, saia daquilo que desagrada a mim. O Senhor nessa noite está dizendo: tira do teu coração esse sentimento. Nessa noite Deus está dizendo: se afasta. Se for preciso, muda de caminho. Se for preciso, se afaste dessa pessoa. Se for preciso, mude de emprego. Mas em nome de Jesus, purifica tuas vestes, se santifica, porque o dia do Senhor está chegando, quando os podem glorificar e exaltar ao Senhor nessa manhã. Purifica as tuas vestes. O nosso Deus é santo. O nosso Deus é santo. Quando você se santifica, a glória de Deus desce sobre ti. Aleluia! E o óleo é o Espírito Santo. Meu Deus. Como a igreja precisa do Espírito Santo. Como a igreja precisa do Espírito Santo. Como os obreiros desta igreja precisam do Espírito Santo. Pastores, obreiros, os membros, todos nós precisamos do Espírito Santo. A unção de Deus não pode faltar na nossa cabeça. Nós precisamos pensar conforme os pensamentos do Espírito Santo. Eu precisaria de meia hora para pregar esse versículo, pelo menos. Mas quando a pessoa tem o Espírito Santo, ela pensa diferente. Ela tem pensamento do reino. Ela não tem aquele pensamento de divisão. Como tem pessoas dentro da igreja, irmãos, que querem fazer divisão, grupinhos, que colocam o outro de lado, exclui o outro, coitado. São pessoas que não têm nada do Espírito Santo. As pessoas que quando abrem a boca falam de si, mas não falam pelo Espírito Santo de Deus. A pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela sempre tem uma palavra de Deus para falar para alguém. A pessoa cheia do Espírito Santo é aquela pessoa que ela tem mansidão, ela tem um domínio próprio. A pessoa cheia do Espírito Santo é aquela pessoa que ela tem um desejo de fazer o bem para o outro, porque ela está cheia do Espírito Santo. A pessoa que não tem o Espírito Santo, ela é egoísta. A pessoa que não tem o Espírito Santo, ela é vaidosa, ela só pensa nela, ela só quer para si a atenção. É incrível, irmãos, que a pessoa que é cheia do Espírito Santo,
Ela não quer que o nome dela seja glorificado, ela quer diminuir. E ela quer que o nome de Deus seja glorificado, exaltado. A pessoa cheia do Espírito Santo, a pessoa que tem um óleo sobre a sua cabeça, é aquela pessoa que ela é tomada por Deus de tal forma, de tal maneira, que os seus pensamentos estão de acordo com o desejo de Deus. Por isso que o texto fala que nunca, que jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Nesta noite, a minha oração e o meu desejo é para que a unção de Deus venha sobre a tua vida de tal forma que quem olhar para você, quem olhar para mim, vai olhar para mim, para você, vai ver o nome de Deus, uma mulher de Deus, alguém com as vestes brancas, alguém que tem a vida no altar de Deus. Quantos querem a presença do Espírito Santo? Ei, quantos querem a presença do Espírito Santo? Levanta a sua mão para o céu. O Espírito Santo não habita em vaso quebrado, o Espírito Santo não habita em casa suja, o Espírito Santo não habita em roupa suja, o Espírito Santo, ele é limpo, ele é puro, ele habita em altar puro. Se você quer o Espírito Santo, se purifica nessa noite e seja cheio da unção de Deus. Será que você pode aplaudir e exaltar o Senhor nessa noite? Sempre a Deus, aplauda ao Senhor Jesus. Versículo 10. Versículo 10. Tudo que vier na tua mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, não há indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Versículo 10. Versículo existencialista. Na filosofia nós diríamos que ele é existencialista, esse texto. Ele está falando o quê? Você vai morrer um dia. Todos nós vamos morrer. Só que tem uma coisa. Tudo que vier na tua mão, faça da melhor maneira. Você viu amém? Amém. Que vier na tua mão. Que vier na tua mão, faça da melhor forma. Porque um dia você vai morrer. Quando você morrer, você não vai fazer mais nada do que você teria que fazer em vida. Amém? Amém. Tudo que vier na tua mão. Casados, seja o melhor esposo, seja a melhor esposa possível. Você que trabalha em uma empresa, você que é funcionário de uma empresa, dê o seu melhor onde você trabalha. Pastor, mas eu não estou sendo tão reconhecido, tão valorizado. Você pode até mudar de emprego, mas onde você estiver, faça da melhor forma possível. Nós que fazemos a obra de Deus aqui, seja você obreiro ou não obreiro, o que você fizer para a obra, faça o melhor possível. Hoje teve limpeza aqui na igreja. Eu quero agradecer as irmãs que ajudaram. Vou fazer uma limpeza na igreja, eu tenho que fazer o melhor possível. Hoje eu vou cantar aqui no culto, hoje eu vou pregar, vou tocar. Faça o melhor possível. Vou ficar na intercessão hoje. Faça o teu melhor então, onde você ficar. Hoje eu vou fazer evangelismo. Hoje é sexta, eu vou fazer evangelismo. Então vai lá e faça o teu melhor. Não faz de qualquer forma não. Você que estuda, faça o teu melhor. Estuda de verdade. Se esforce para estudar. Trabalhe da melhor forma. Tudo que você pegar na mão para fazer, coloque o seu coração. Coloque vontade para fazer. Porque existe um Deus lá no céu, vendo tudo. Ele sabe se eu estou fazendo de qualquer jeito ou não. Ele sabe se eu estou dedicado ou não. Tem uma coisa: se você está se esforçando, se você está se dedicando, Deus está vendo e Ele vai te honrar por causa disso. Amém? Faça o teu melhor e o Deus do céu Ele vai te exaltar por causa desse teu esforço. Quantos podem aplaudir o Senhor e glorificar a Deus? Mais forte as palmas. Aleluia. Amém, queridos? Faz de qualquer jeito não. Faça o melhor. E Deus vai te honrar cada dia mais. Amém.
queria falar mais, mas não dá tempo. Eu quero orar com você nessa noite. Eu creio que o Espírito Santo falou conosco. Tantas coisas, né? Tantas coisas hoje o Senhor falou conosco. Eu quero que você feche os seus olhos agora. Aí no seu lugarzinho mesmo. Sentado, do jeito que você está.